Olá, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, em um único versículo da Bíblia para tentar extrair dele uma das instruções mais revolucionárias sobre transformação pessoal que existem. Estamos falando de Romanos capítulo 12, versículo 2. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que ecoa através dos séculos. Como é possível viver uma vida que seja autêntica, extraordinária, no mundo que o tempo todo nos empurra para sermos iguais? É o grande conflito que esse versículo se propõe a resolver. E vamos ser sinceros, é um desafio que parece mais atual do que nunca. A pressão para se encaixar é simplesmente esmagadora. Para a gente conseguir desvendar essa ideia por completo, nosso caminho vai ser dividido em 3 etapas, ok? Primeiro, vamos dar uma olhada no problema, na força externa que nos pressiona. A gente vai chamar isso de o molde desta era. Depois, vamos focar na solução, que é totalmente interna, a revolução da mente. E por último, vamos entender o resultado, o propósito de tudo isso, em a ciência da vontade divina. Então, vamos lá, vamos começar a desconstruir isso. Certo. Nossa primeira parada é para entender exatamente contra o que estamos lutando. O versículo nos dá um aviso bem claro sobre uma força externa, essa pressão constante do mundo para que a gente se encaixe nos padrões dele. O texto original em grego começa com uma expressão que é de arrepiar. Me schematizeste. Isso não é um pedido educado, sabe? É uma ordem direta, quase militar. A tradução "não vos conformeis" é boa, mas o sentido original é ainda mais forte. É como um general gritando para sua tropa: não permitam que o inimigo dite a sua forma. Resistam ativamente. É um chamado para uma resistência consciente contra algo que tenta nos colocar num esquema, num molde que não é nosso. E para a gente ter uma imagem bem clara do que isso significa, a fonte nos dá uma metáfora perfeita. Pensa só, ser conformado a este mundo é como ser gesso líquido. Sozinho, o gesso não tem forma, né? Mas quando é derramado numa forma, ele assume exatamente o contorno dela. Ele perde qualquer potencial de ser outra coisa. É uma imagem que fala de passividade total, de perda completa de identidade. A gente se torna apenas uma cópia do molde. E quem é o dono dessa forma? O texto chama de aion, que a gente pode traduzir como esta era ou o sistema deste mundo. E esse sistema é engenhoso. Ele já tem um plano completo, um esquema pré-fabricado para tudo na nossa vida, o que a gente deve valorizar, como devemos gastar nosso tempo e nosso dinheiro, o que significa ter sucesso, como a nossa família deve ser. O ponto é o seguinte, a gente não precisa fazer força para se conformar, a inércia já nos empurra para dentro do molde. Resistir, isso sim, exige um esforço consciente. Ok, então a gente já entendeu a ameaça externa, esse grande molde. Agora, vamos virar o jogo e olhar para dentro. A solução proposta não é lutar contra o molde com as mesmas armas, mas sim iniciar uma revolução interna. O foco sai da resistência passiva e vai para uma ação transformadora radical. E aqui a gente chega no coração da ideia, o ponto que muda tudo. A Bíblia não está pedindo aqui um simples ajuste de comportamento. Não é sobre ser uma pessoa um pouquinho melhor ou seguir uma lista de regras. A ordem é para uma mudança fundamental de natureza. Não se trata de dar uma lixada numa estátua de madeira para ela ficar mais bonita. Trata-se de queimar a madeira e forjar uma estátua de metal. É outra coisa, outra essência. Olha só como essa diferença fica clara. De um lado temos o aprimoramento moral. É aquela tentativa de mudar as ações sem mudar a fonte das ações, que é o pensamento. É colocar um terno novo numa pessoa velha. A fonte chama isso de legalismo. É pura aparência. Do outro lado, a gente tem a mudança de natureza. E aqui a palavra-chave é transformação interna. É algo tão profundo que na prática mata a pessoa que existia antes. É um recomeço do zero, de dentro para fora. O verbo usado para essa transformação é outro termo grego espetacular, metamorphose. Soa familiar? Claro, é a raiz da nossa palavra metamorfose. E a imagem que vem à mente é a da lagarta se transformando em borboleta. A lagarta não cola um par de asas nas costas. A mudança acontece de dentro, é uma reescrita do seu código genético. A borboleta já estava, de alguma forma, dentro da lagarta. A transformação só liberou o que já estava lá. É exatamente essa ideia, uma mudança de essência que vem de dentro. Tá, mas como essa metamorfose acontece na prática? O versículo não deixa a gente no escuro, ele dá o mecanismo exato. É pela anakainosei tou nous, ou seja, pela renovação da mente. E aqui, mente ou nous no grego é muito mais do que só o intelecto. É a nossa central de comando. É a faculdade de entendimento, a nossa capacidade de julgar o que é certo e errado, de perceber a realidade como ela é
Renovar isso significa rejuvenescer, zerar e reinstalar essa capacidade fundamental de percepção. E para trazer essa ideia para o nosso mundo, para o século XXI, a fonte usa uma analogia simplesmente genial. Essa renovação da mente é como uma reprogramação do sistema operacional da alma. Pensa no seu computador ou celular. Não estamos falando de instalar um aplicativo novo ou mudar o papel de parede. Estamos falando de apagar o Windows e instalar o Linux, ou vice-versa. O hardware é o mesmo, mas a forma como ele processa absolutamente tudo, como ele responde a cada comando, muda de maneira fundamental. É isso. Então vamos recapitular. Resistimos ao molde do mundo e iniciamos uma reprogramação total do nosso sistema operacional interno. Mas, para quê? Qual é o grande objetivo disso tudo? Onde essa transformação nos leva? É aqui que a gente entra na terceira e última parte da nossa análise, o resultado prático de tudo isso. O propósito de tudo isso é nos capacitar a dokimazen, a vontade de Deus. E aqui temos mais uma palavra grega com um significado muito específico. Dokimazen não é adivinhar ou teorizar sobre algo. É o termo usado para um metalúrgico que testa a pureza do ouro colocando-o no fogo para ver se é genuíno. É testar, provar e aprovar algo através da experiência direta. É conhecer algo porque se viveu aquilo na prática, na pele. E essa ideia muda completamente a perspectiva. A vontade de Deus deixa de ser um enigma místico, um mapa do tesouro escondido que a gente precisa decifrar. Ela se torna uma realidade palpável, algo a ser experimentado no dia a dia. Não é sobre descobrir o que fazer daqui a 10 anos, mas sobre experimentar a orientação divina na decisão que precisa ser tomada agora, na conversa que se está tendo, no trabalho que se está fazendo. É algo prático, vivido. E como é essa vontade que se passa a experimentar? O versículo a descreve em 3 qualidades, uma tríade que mostra uma progressão. Primeiro, ela é boa, ou seja, em sua essência, em sua natureza, ela é intrinsecamente boa. Segundo, ela é agradável. Isso significa que, para a mente que foi renovada, viver essa vontade se torna algo prazeroso, desejável. E por fim, ela é perfeita, o que quer dizer que ela é completa, leva a um resultado final sem falhas. Boa na origem, agradável no processo e perfeita no destino. E assim a gente chega a uma conclusão que é, no mínimo, poderosa. Viver essa transformação toda não é sobre adicionar um fardo, mais um conjunto de regras a uma vida já complicada. É exatamente o contrário. Num mundo que nos pressiona constantemente para a gente se encaixar em formas que nos sufocam, viver a partir de um centro interno renovado se torna a única forma de verdadeira sanidade, de verdadeira liberdade. A mudança na mente acaba se tornando a chave para um destino alinhado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que talvez seja a mais importante de todas. Se todo esse processo, a resistência ao mundo e a transformação interior, acontece na mente, se a mente é, de fato, o campo de batalha central nessa luta pela identidade e pelo propósito, a pergunta que fica ecoando é: como esse território tão crucial está sendo defendido? O que está guardando as fronteiras da mente?